Oferecimento Café Santa Clara. Na paixão a diferença é clara. Tambaú. Nesta Semana Santa, toda a tradição fica melhor com Tambaú. Biscoitos Capriche. Amor e paixão em tudo que faz. O homem Jesus, um homem de sua época, um judeu da Galileia, um homem que acreditava num caminho de redenção. Ele é uma pessoa que ensina a viver a partir da vida dele, das escolhas dele, do testemunho que ele trouxe enquanto pessoa histórica, né? Sendo Deus, ele nos cria pessoas à sua imagem e semelhança. Uma morte na cruz tão humilhante, com requintes de crueldade. E nos deixa no final uma mensagem de esperança, que a vida ela continua mesmo após a morte. Porque nascer todo mundo nasce, mas ressuscitar não é todo dia. Do ponto de vista do cristianismo, a paixão é o ápice da revelação divina. O núcleo mais importante da mensagem de Jesus é o que o espetáculo trabalha, encena. É a totalidade redimensionada, ressignificada, totalmente em Deus. O quão importante uma pessoa tem que ser para dividir a história em antes dela e depois dela. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Era a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, e a todos que creem no seu nome, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas pela graça de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É muito bonito de perceber que, embora o espetáculo não seja exatamente a narrativa bíblica toda escritinha ao pé da letra, a gente consegue já ser chamado no começo do espetáculo às Escrituras. Se a gente quer compreender a Sagrada Escritura, principalmente o Novo Testamento, e no caso específico, por conta do espetáculo, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, ela está normalmente relacionada a expectativas da vinda do Messias, do Salvador, do Antigo Testamento. Jesus, ao longo de toda a sua vida, viveu como um judeu, pregou valores judaicos, seus apóstolos eram judeus, aqueles que se encantaram com suas palavras eram judeus, e toda a sua pregação e sua vida aconteceu dentro desse ambiente judaico. O judaísmo ele traz esse resgate de textos que são propícios para a cultura religiosa, para a religião judaica em si. E Jesus, sendo judeu, né, ele resgata aquele conhecimento religioso que ele tem acerca da sua própria cultura religiosa. Do ponto de vista histórico, Jesus era um camponês que viveu em Nazaré. Existe documentação cristã que fala sobre Jesus, existe documentação romana hostil, o que dá mais legitimidade ainda, porque não é ninguém que está falando bem, que é seguidor. Pelo contrário, Roma viu o crescimento do cristianismo dentro do império como um problema, porque os cristãos não veneravam o imperador como divindade. Jesus.
Jesus de Nazaré. Há 40 dias que ele ora. Há 40 dias que ele jejua. Deve ter fome. Dá-lhe de comer. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se convertam em pão. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai dos lábios de Deus. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque foi dito: recomendou aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces com teu pé na pedra. Também foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus. O 40 é um número que tanto representa os 40 dias que está descrito na Torá, que Moisés passou no Monte Sinai, quando recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos, que traz normas, né, da relação do ser humano com a divindade e do ser humano consigo próprio, né? Então você tem 40 dias de Moisés no Monte Sinai e tem 40 anos do povo judeu no deserto, da saída da escravidão do Egito até a chegada à terra prometida de Canaã. Na Bíblia, o número 40 ele é simbólico, é sempre um período de preparação para algo importante que Israel tem pela frente. Então, não é cronológico, é teológico. Então, se a gente olha os relatos, o que é que o demônio tenta Jesus? Na verdade, são 3 tentativas de uma tentação única, fundamental. É tirar Jesus do messianismo de servo e que ele entre, que ele assuma o messianismo a partir do poder. Eis o mundo, lá, resplandecente de ouro e mármore. É Roma. Dali Tibério domina a terra. Sobre as cinzas das nações conquistadas, os Césares construíram esse imenso império. O ódio foi quem deu isto a Roma, pois só pelo ódio se conquista e constrói. Pede-me este ódio e eu te darei. Com ele terás poder. Com poder terás o mundo. Muita coisa te darei. Se me adorares, tudo será teu. Retira-te, Satanás! Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então me expulsas? Escuta, Jesus. Tu te glorias com o nome de judeu, julgas ser o guia dos cegos, a luz dos que erram nas trevas, mas aí estão, tu e teu povo como escravos, há 500 anos escravos à espera de um Messias. Ai de ti, Jesus, carpinteiro de Nazaré. Ai de ti que serás desprezado, o último dos homens, um homem de dores, um homem ferido por Deus e humilhado. Ai de ti, carpinteiro de Nazaré. Ai de ti que terás tua alma triste até a morte. A gente só consegue compreender o personagem Jesus no século I se a gente tem o contexto que se chama, no linguajar técnico, no contexto messiânico de Israel. Então, a partir daí surge a ideia, virá um Messias da casa de Davi, que vai restaurar o reino de Davi. Durante 1000 anos, Israel viveu essa esperança. Mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, no livro do profeta Daniel, vem também a ideia que surgirá, vindo dos céus, o Filho do Homem, um ser que é inferior a Deus, mas superior a nós. E, na verdade, quando Jesus historicamente nasce, essas esperanças tinham se fundido numa única coisa. Então, Israel espera o dia da justiça, a vinda do Messias e a vinda do Filho do Homem numa única experiência. O mundo que Jesus vivia era de um povo judeu subjugado pelo Império Romano, que é um dos impérios mais poderosos, né, da história da humanidade, e de um povo extremamente oprimido e sacrificado. Então existia naquela época, por parcela importante do povo judeu, uma ânsia de liberdade, uma ânsia de se libertar do jugo do Império Romano. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ungiu-me para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para pregar a liberdade aos escravizados, dar aos cegos a luz dos olhos, levar aos oprimidos a redenção.
para apregoar o ano da graça do Senhor. Pedro, André, Tiago, João, vós sois os escolhidos. Senhor, eu não sou mais que um pobre homem carregado de pecados. De vós farei pescadores de homens. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas. O que é apóstolo? Apóstolo é quem faz apostolado. Apostolado é quem leva a palavra, quem vai fazer a divulgação daquela mensagem. O 12 está ligado às 12 tribos, as 12 tribos de Israel, né? Que são 10 filhos e 2 netos de Jacó, que é o terceiro patriarca do povo hebreu. Essas 12 figuras vão dar origem a esse conceito das 12 tribos de Israel. Jesus escolher 12 apóstolos, não 13 nem 11, simbolicamente significa o Messias, que é o servo sofredor, juntou o Israel disperso entre as nações. Para nós evangélicos, os apóstolos são santos, mas não santos da perspectiva católica. São separados porque seguem a Jesus. E nisso não tem diferença entre qualquer pessoa que decida seguir a Jesus. Bem-aventurados vós que sois pobres, vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, sereis consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, sereis justiçados. Bem-aventurados os puros de coração, vereis a Deus. Bem-aventurados os meigos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas ai de vós, os que sois ricos, já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, sofrereis fome. Ai de vós que agora rides, a vez de andar de luto e chorar. Ensinaram-vos que foi dito: amarás o teu próximo e terás ódio ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Esse é um texto que de fato está na Bíblia, né? Ele não é uma interpretação ou algo que é inserido para cenas, né? Ele de fato está comentado na Bíblia e é um dos grandes legados de Jesus. Esse sermão, ele traz um traço curioso e importante, que é perceber no discurso dele que justamente aqueles que são felizes, que são bem-aventurados, que são prediletos no reino de Deus, são justamente aquelas pessoas que são, na sociedade ali do contexto onde Jesus estava, pessoas excluídas, ou então vistas como menores, né? Em termos de poder, em termos de convivência. Ele ensina que essas pessoas, elas têm o seu valor, elas têm a sua dignidade e, portanto, elas devem ser consideradas. É uma quebra de paradigmas, como muitas das coisas que Jesus fez ao longo da sua vida, seu testemunho público. O que eu acho bonito é o fato de Jesus pregar tanta mansidão. Bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados os humildes. Numa sociedade rigidamente hierarquizada, que as pessoas queriam poder, ele prega humildade, ele prega amor, ele prega mansidão. Por isso que eu acho muito contraditório hoje cristãos pregando violência, julgando, quando a mensagem de Jesus é: não julgue para não ser julgado. Que me adiantará perdoar, se todos me condenam? Sou eu que vos digo: amai os vossos inimigos
fazei o bem aos que vos odeiam. Então será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. Ele que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e que faz chover sobre justos e injustos. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dos antigos, o que ouvimos foi: olho por olho e dente por dente. Conheceis os mandamentos: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe. E digo mais: que os ricos vendam tudo o que têm e distribuam com os pobres, pois é muito difícil entrar um rico no céu. Ali Jesus apresenta o projeto de cristianismo. Se o caminho é a busca da santidade e a comunhão com Ele, a receita está ali. São aquelas características, aqueles sentimentos, aquelas atitudes que todo cristão deve cultivar e se esforçar para integrar na sua existência. O Evangelho é a boa notícia. Jesus veio para trazer a boa notícia do reino de Deus. E o que é esse reino? Esse reino é exatamente o reino que traz harmonia real entre o nosso relacionamento humano com o Deus Criador, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e o reino que traz harmonia entre gêneros, que traz harmonia entre o homem e a natureza, que traz harmonia social. E Jesus prega isso. Jesus vive isso. Mestre, quando virá o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Queremos falar com o mestre? Agora não. Ele está ensinando. Por favor, é para que o meu filhinho o veja. Deixai vir a minhas criancinhas. Não as detenhais, porque delas é o reino de Deus. Se não vos tornardes parecidos com as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem acolher em meu nome uma criança assim, a mim é que acolhe. Mas ai de quem ofender a um desses pequeninos que creem em mim. Melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o jogassem ao fundo do mar. As crianças não tinham muito valor na sociedade daquele período. E Jesus, quando o grupo de crianças se aproxima dele, ele diz: deixai vir a mim as criancinhas. Então ele estava do lado daqueles que eram rejeitados, daqueles que eram oprimidos, daqueles que eram marginalizados. Ele toma um partido muito claro, uma opção preferencial pelos mais pobres. Filho de Davi, cura os nossos males. Tem piedade de mim, filho de Davi. Cala-te, espera que ele te chame. Aproxima-te. Que queres que te faça? Faz com que os nossos olhos se abram, Senhor. Senhor, dá-me a tua luz. Meus olhos estão mortos. Credes que eu possa fazer isto? A ti, tudo é possível. Seja feito segundo a vossa fé. Eu vejo, Senhor. Eu vejo, Senhor. Eu te vejo, mestre. Eu te vejo, mestre. Bendito sejas, Messias da Galileia. Eu vejo. Bendito sejas, Messias da Galileia. Eu vejo, Senhor. Glorifico-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e as revelaste aos simples. Vinde a mim, todos vós que andais angustiados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois a minha doutrina é leve e suave é a minha lei.
As pessoas que, de certa forma, tinham alguma questão e que por isso procuravam para uma cura, através do milagre, elas estavam realmente condicionadas a uma situação de marginalização, porque não podiam participar do culto, não podiam participar da vida cotidiana, não podiam trabalhar. E quando Jesus opera algum tipo de milagre assim, a mensagem que está por trás disso é justamente a recondução da dignidade da pessoa humana. Essas pessoas que conseguem voltar a ter, né, uma vida plena, uma vida digna no meio do seu povo. Então, quando Jesus cura, não é só curou o problema dos olhos, curou a hemorragia. Ele cura, ele salva, ele liberta, ele resgata a totalidade da dignidade da pessoa. Você é um novo ser. Mestre, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. Assim é que é a vez de orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Jesus! Mestre! Jesus! Mestre! Jesus! Jesus! Mestre! Sai! Retira-te daqui porque Herodes te quer matar. Vai e dize a essa raposa que vou expulsando demônios e fazendo curas, hoje e amanhã. E só no terceiro dia terminarei. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã tenho de caminhar, porque não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. João foi preso. João preso? Esses cães romanos! Não foi Roma, foi Herodes. O maldito e do meu. E o que diz o povo? O que faz o povo? João precisa ser libertado. Quando as espadas estão nos cintos dos soldados de Herodes, que pode dizer o povo? Quando as lanças estão nas mãos dos legionários de Roma, que pode fazer o povo? Vem cá. Lança a tua vista até o horizonte. Vês alguma árvore? Aquelas sombras ao longe parecem com árvores, porque como árvores estão plantadas na terra, mas são cruzes. Antes, milhares de árvores, agora cruzes. Uma cruz para cada homem que se decidiu a falar ou a agir. Jesus, na verdade, significou um perigo ao Império Romano. Ele foi visto e identificado como uma afronta ao poder romano e, por conta disso, assim como tantos outros judeus, como Jesus, foram eliminados naquela época pelo Império Romano. Há descrições que dizem que milhares de árvores foram derrubadas para criar cruzes, que era a forma de suplício romano daquilo que era visto como uma ameaça ao Império. Devemos falar até que a última árvore seja transformada em cruz. Há mais homens sob o jugo de Roma que árvore nos montes da Galileia. Vamos para Jerusalém. Vamos nós também para morrermos com ele. Vamos para Jerusalém! Trocai por moedas da Judéia as vossas impuras moedas vossas gregas e romanas. Sal, farinha, comprai aqui lindas talhas para as vossas mais puro bálsamo, melhor cerâmica da Judéia. Seja o reino do nosso pai Davi, que vai principiar. Bendito seja o rei de Israel. Paz na terra e glória nas alturas. A entrada dele em Jerusalém, sendo aclamado como rei, é algo interessante de se perceber, porque essa aclamação ela não vem dos poderes, ela vem do povo. É o povo que reconhece em Jesus alguém que os representa, alguém que os lidera
Isso está ligado a uma profecia do Antigo Testamento, do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que anuncia que o Messias, ele vai entrar sobre um jumentinho, que é justamente para representar, é um Messias que não entra pelo poder, pela força, mas entra pela paz. Bendito seja o filho de Davi! Bendito o rei que vem em nome do Senhor! Bendito seja o rei! Tirai daqui estas coisas! Não está escrito que minha casa é casa de oração? Vós, porém, a transformastes num covil de ladrões. Ele vê aquela mercantilização do espaço do templo, mas eu entendo que era justamente porque ali vinham pessoas de várias partes do país e de outros países. E quando chegavam ali, tinham que trocar a moeda pela moeda local, ou compravam coisas que eles iriam usar como oferendas dentro do templo. Então, nesse sentido, talvez não fosse tanto a questão de se ganhar dinheiro em cima da fé, mas era algo talvez até pragmático, de atender aquela população enorme que vinha, particularmente naquele período que se aproximava a Páscoa judaica, ou persa, e que Jerusalém aumentava enormemente a população que se encontrava ali naquele período. Com que autoridade assim procedes? Destruí vós este templo, e em 3 dias o reedificarei. 46 anos levou a construção deste templo e tu pretendes reedificá-lo em 3 dias? Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo. Sabemos que és amigo da verdade. Qual é a tua opinião? É lícito pagar tributo a César? Temos ou não temos de pagar? Por que me tentais? Mostrai-me a moeda do tributo. Eis um denário. De quem é esta imagem e a inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Afinal, quem és? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, por que não dizes abertamente? Já vos disse e não me acreditastes. És um impostor. Vamos apedrejá-lo! Por qual motivo quereis apedrejar-me? Porque és um violador do sábado. Porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Eu sou o Filho de Deus. Continua a blasfemar. Blasfemou! Blasfemou! Ele está blasfemando cada vez mais. Esta mulher acaba de ser apanhada em adultério. Na lei, Moisés ordenou que se apedrejassem essas mulheres. E tu, o que dizes? Se nada dizes, vamos cumprir a lei e escolheremos a ti para tirar a primeira pedra. Que decides? Desça a pedra, vamos apedrejá-la! Vamos apedrejá-la! Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Nem eu te condenarei. Vai e não tornes a pecar. Se Moisés, no Antigo Testamento, ele prega a lei, Jesus prega o amor. Isso é muito forte na passagem da mulher adúltera, porque ela, segundo a narrativa do Evangelho, foi pega em flagrante adultério. Então as lideranças religiosas já estavam de olho nela, já estavam vigiando ela. E fazem essa pergunta capciosa para Jesus, essa pergunta que é para escorregar. O que a gente deve fazer com ela? Devemos apedrejá-la? Se ele diz, se cumpra a lei de Moisés, eles iam apontar para Jesus e iam dizer, hipócrita, você sempre prega o amor e o perdão. Se ele diz, vamos perdoá-la, eles diriam, você é maior do que Moisés? Porque a lei de Moisés manda apedrejar.
E de forma extremamente inteligente, Jesus responde: quem nunca errou, que atire nela a primeira pedra. E a narrativa diz dos evangelhos que as pessoas foram soltando as pedras. O Deus que se revela é um Deus de misericórdia. Então, essa mensagem de Jesus e a sua escolha pelo projeto de vida, ela vai ficando ainda mais incisiva e decisiva a partir desse momento em que ele entra em Jerusalém, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se apresentam formosos, mas por dentro estão cheios de cadáveres e de toda espécie de podridão. Vós, no exterior, apareceis justos aos olhos dos homens, quando estáis cheios de roubos e de perversões. Com essas palavras também ofendes a nós, doutores da lei. Ai de vós também, doutores da lei, que sobrecarregais os homens de fardos insuportáveis, quando vós mesmos nem com um dedo tocais nestes fardos. Dura é esta linguagem. Isto vos escandaliza? E quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? Mestre, estás colocando em perigo a tua vida. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Eis que a tua casa será abandonada e ficará deserta, pois vos declaro que não me tornareis a ver até o dia em que haveis de exclamar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Este homem precisa ser detido imediatamente. Não agora. Saiamos daqui. Provocaste a ira dos príncipes e sacerdotes. Pensas que vim trazer a paz à terra? Não, digo-te eu, mas a espada. Daqui por diante haverá discórdia entre cada 5 que se acharem na mesma casa. Eu vim para lançar fogo à terra, e como desejo que arda. Blasfêmias! Vamos reunir o conselho. Ah, Jerusalém! Se ao menos neste dia que te é oferecido, soubesses o que poderia te trazer a paz. Porém agora estas coisas estão ocultas aos teus olhos. Virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e investirão contra ti e atacarão por todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos, e em todo o teu âmbito não deixarão pedra sobre pedra, porque não soubeste conhecer o tempo em que foste visitada. Ele inaugurou, com a paixão, morte e ressurreição, um novo tipo radical e originário de sacrifício. Porque antropologicamente toda religião ela oferece coisas aos deuses. Se você vai nas religiões mais africanas, você vai encontrar animais, você vai encontrar frutas. Se você vai nas religiões antigas, incas, astecas, inclusive o judaísmo do Antigo Testamento, se oferece touro, bode, carneiros, pombas. E Jesus, na leitura de Paulo, ele inaugura um novo, porque o sacerdócio, o sacrifício que Jesus, esse sacrifício que ele cria, que ele inaugura, é radicalmente existencial. Jesus não oferece coisas a Deus, ele se auto-oferece. Isso, na história das religiões, é original. É um sacrifício existencial. Temos que tomar uma decisão. Como vistes, Jesus de Nazaré está em Jerusalém. Ele deve ser preso e condenado. Seus discursos influenciam a imaginação popular. Ele subverte as leis e os costumes. É um agitador e um perturbador da ordem pública. Viste-o entrando na cidade? Sua insolência e ousadia à frente da ralé? Altercando no templo, derrubando mesas e bancas, agredindo pessoas e distribuindo pancadas. Atacando nossa honra e violentando consciências. Atentando contra a lei judaica. Atentando contra o templo e contra César. E por isso ireis prendê-lo e condená-lo. Prendê-lo, sim, mas que não seja no dia da festa, a fim de que não se amotine o povo todo. Que seja no dia da festa.
a fim de que sirva de exemplo ao povo. É necessário que ele morra. Não vedes o quanto é do vosso interesse que apenas morra um homem e que a nação não pereça? O Sinédrio era um tribunal judaico formado por 71 sábios que julgavam diversas questões diante da lei judaica, que, apesar de tudo, os romanos permitiram, mesmo sob domínio, né, os romanos permitiam a existência do Sinédrio até um determinado momento. Era composto pelos sumos sacerdotes, por escribas, ou seja, gente muito importante, muito influente, muito rica em Israel. Era um grupo que não tinha o mínimo interesse na missão, na ação de Jesus, de estar anunciando a chegada de um Messias, de um novo reino e por aí afora. Jesus de Nazaré deve ser destruído. Há 3 anos chega até nós o eco da sua agitação e o ruído dos desmandos dos homens e mulheres que o acompanham. Durante 3 anos suportamos a sua insolência. Durante 3 anos, a paciência maior da lei silenciou a nossa indignação, conteve a nossa ira e reprimiu os nossos impulsos. Agora basta! Porque ele já não se contenta mais em pregar uma nova lei e se investiu do poder de infringir as leis e as causas. Passou a usar do poder de corromper o povo e de lhe fomentar falsas esperanças. Nós não permitiremos que Jesus prossiga. Ele deve ser eliminado para sossego da lei e segurança da ordem. Como te atreves a invadir o conselho? É sobre o Nazareno. Quem és? Eu sou Judas de Querió, seu discípulo. Sei que quereis prendê-lo. Sim, e a todos que o acompanham. Judas de Querió, discípulo de Jesus de Nazaré. Quanto me dás para eu vos entregar Jesus? Vais trair Jesus de Nazaré? Quanto queres? Quanto me dás? 30 ciclos de prata. Entregar Jesus? 30 ciclos? É pouco? Bem, se é justo, dai-me a recompensa. Se não... terás a tua recompensa. Quando o prenderemos? Hoje à noite. No horto, onde todos se recolhem para dormir. Toma, 30 moedas. Esta noite os soldados estarão lá. Judas, pelo preço de um vil escravo, entregas o teu mestre. Judas, teus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Por quê? Porque o desencanto entrou no meu coração. Judas é um personagem bastante complexo, porque nós aprendemos a odiá-lo, de certa forma, né? a vê-lo como o vilão da história. Na verdade, ele era um homem que, próprio do seu tempo, também estava imerso numa cultura que continha, sim, corrupção. E ele é corrompido por essas questões que pairam ali no seu entorno. Penso que o que é mais difícil de lidar não é somente a venda de uma pessoa, que é algo que acontece nos nossos dias, né? Mas é, sobretudo, a traição de alguém que estava lutando por ele. A traição que ele comete a uma pessoa que o considerava amigo, que o considerava alguém próximo, né? E que o confiou a uma missão importante, que é a evangelização do reino. A lasanha de manhã é melhor com Tambaú. A bolacha de voinha é melhor com Tambaú. Do hambúrguer do mozão ao almoço do domingão é melhor com Tambaú. Do pastel a coxinha é melhor com Tambaú. Do sushi a batatinha é melhor com Tambaú. Seja do bolo de rolo, seja aquele super molho, tudo que é bom fica melhor com Tambaú. Tambaú, tão bom que vale muito a pena repetir. Tudo que é bom fica melhor com Tambaú. Cuidar de si pra cuidar
de quem sempre nos cuidou, ser abrigo e abrigar quem também nos abrigou. Refletir no próprio olhar, força, fé, amor, delicadeza. Se o espelho lhe encarar, só enxergará beleza. Tudo que eu queria, me apaixonei. Só um amor de eu amei, amei. Sabor da minha vida, hoje eu achei. Meu novo recheado, gostei. Eu só quero saber de você. O coração tem mais sabor. Capriche fez me apaixonar. Capriche, a marca do meu coração. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, porque não comerei outra antes da Páscoa perfeita, aquela que será celebrada no reino de Deus. Devíamos ter deixado a cidade. Senhor, saiamos de Jerusalém. Ainda estão abertas algumas portas. Podemos sair sem que nos vejam. Assim não poderão te prender. Todos nós te protegeremos. Em verdade vos digo, um de vós é que há de me trair. Nós? Um dos nossos? Aqui, onde há somente amor, não pode estar o fel da traição. Um de vós que come comigo há de me entregar. Esta noite a indignação e a revolta tomarão conta de vós, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Senhor, eu nunca me revoltarei contra ti. Estarei sempre a teu lado. Pedro, Pedro, Satanás te reclamou com instância para te joeirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que nunca te falte a fé. Ainda que me venhas a negar. Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. Ah, Pedro. Em verdade te digo que ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me terás negado. Mas eu estou pronto para ir contigo para o cárcere e para a morte. O Filho do Homem vai para a morte conforme está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem foi traído. Mais valeria a esse homem não ter nascido. Serei eu, Senhor. Quem é? É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Sou eu, por acaso? Tu o disseste. Tu deves saber. O que tens a fazer, faze-o. Este é o meu sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós
e por todos os homens, pelo perdão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Jesus estaria ali com seus apóstolos celebrando a Páscoa judaica, o Pêssar, que relembrava história de 1.300 anos antes da saída dos judeus da escravidão do Egito. E provavelmente aquele pão que ele reparte com os apóstolos era o pão ázimo, que a gente chama matzá em hebraico, que é o pão não fermentado, porque a história conta que quando os israelitas saíram do Egito, saíram às pressas e não dava tempo de fermentar o pão. Então, como tantos outros episódios citados nos evangelhos, Jesus estava ali com seus apóstolos celebrando a Páscoa judaica. Já não estarei convosco por muito tempo. Para onde vais, Senhor? Vou preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, viverei novamente e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. Não sabemos para onde vais, Senhor. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Acreditai sob a minha palavra. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Por que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vós não sois do mundo. Eu é que vos escolhi do seu meio. Por isso o mundo vos odeia. E se o mundo vos odeia, saibais que primeiro do que a vós, o mundo me odiou. Porque eu vos disse todas essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Haveis de ter aflições no mundo, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Amai-vos uns aos outros. Pai, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Estes agora conheceram que todas as coisas que me deste vêm de ti. E conheceram verdadeiramente que eu saí de ti e creram que me enviaste. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Pai, o mundo não te compreendeu. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eu não rogo somente por eles, mas por todos os que hão de crer em mim por meio das suas palavras. É chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Agora, minha alma está abalada. O que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas se foi precisamente para isto que me sobreveio esta hora. Pai, glorifica o teu nome. A ceia é o ápice daquilo que Jesus fez durante toda a sua vida, né? Se entregar pelos outros, né? Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Mas não é só ali, naquele momento. Toda a vida de Jesus foi uma permanente eucaristia, uma entrega aos outros. Para nós evangélicos, os elementos pão e vinho estão presentes no culto. Embora a gente consiga entender que aqueles elementos vividos no ritual sagrado do culto não vai trazer purificação para mim, mas aquilo ali é um memorial de que, de fato, Cristo entregou a sua vida pelos seres humanos.
por nós. E ele diz que todas as vezes que as pessoas que o seguem se reúnam, elas devem, sim, trazer à memória esse sacrifício. E aí a gente traz a memória exatamente do jeitinho que ele trouxe naquele momento da última ceia. João, Pedro, Tiago, ficai aqui e vigiai comigo. Rezai também para não sucumbirdes à tentação. O espírito está pronto, porém a carne é fraca. Meu Pai, se ainda é possível, afasta de mim esse cálice de amargura. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. É um relato que também é fiel. Jesus passa a noite, a madrugada em oração, pede que os seus amigos permaneçam com ele. O evangelista, ele nos deixa uma margem para a interpretação. Somos nós que podemos nos colocar no momento em cada personagem daquela cena. O que será que passava no coração de Jesus? O que será que os discípulos sentiram quando ouviram aquele pedido? O que será que eles sentiram quando acordaram, né, e viram a cena e viram que não conseguiram cumprir aquilo que Jesus tinha pedido a eles enquanto amigos? Tu não beberás, se esta não for a tua vontade. Tu só beberás, se esta for a tua vontade. Porventura és aquele homem que pôs a terra em confusão e fez estremecer os reinos. Também foste ferido como um simples mortal. Foste longe demais como homem. Provocaste os fortes e poderosos. Ficaste perto demais como Deus. Desiludiste os fracos e escravizados. Os que te amam estão nus como os encontraste. E os campos e os tribunais continuam cheios de violência. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Sereis justiçados. Continua esquecido, humilde e frustrada a confiança dos infelizes. Os famintos roem ervas nos campos e, ladrando como cães, percorrem cidades em busca de comer, uivando quando não se fartam. Bem-aventurados vós que tendes fome, sereis saciados. Jesus de Nazaré, tu te fizeste profeta quando eles clamavam por um libertador. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus de Nazaré, tu não beberás. Basta que deis aos homens o que eles querem. Dares ódio em vez de amor. Dares guerra em vez de paz. Dares terra em vez de céu. Pai, afasta de mim este cálice. Jesus também passa pela tentação, uma grande tentação, que é a de abandonar o projeto divino. Ele sabia que se ele quisesse, ele podia fugir, ele podia abandonar aquela situação, ele podia trair a sua mensagem, né? Trair ele próprio, aquilo que ele construiu enquanto caminho de vida, enquanto projeto de vida. E mesmo assim, ele reconhecendo essa tentação que se dá por meio da vontade de ser como Deus, de ser onipotente, ele recusa. E é aqui que há uma quebra nessa possibilidade assim de pecado, porque o pecado fundamental é justamente esse desejo de se igualar a Deus, né? Ser Deus. Levantai-vos. Vamos. Vamos. Deus te salve, mestre. Amigo, a que vieste? Judas, com um beijo atraiçoas o Filho do Homem.
A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir a estes. Ninguém tocará no mestre. Pedro, guarda a tua espada, pois quem ferir com a espada, pela espada morrerá. Vós que passais, detende-vos. Vós que vos detivestes, olhai para mim e pasmai. Aqui está um homem, e eu, Judas. Eu mesmo, quando me recordo, me assombro e estremece toda a minha carne. Aonde ides com tanta pressa? Ver um Deus morrer? Esse é o vosso destino. Essa é a vossa vingança, a nossa vingança. Assistir à morte dos deuses. Eu traí um, sabíeis? Eis o que o seu pai, o Deus dos exércitos, me disse. Judas, traidor, tu és o símbolo do mal, pois que seja. Símbolo do mal e símbolo da desgraça. Símbolo da traição e da vergonha. Do ódio, do desprezo e da perversão. Mas lembra-te também que Judas, que tudo isso é teu filho e tua obra, pai do traidor. Não foste tu que pelas tuas mãos me moldaste e pela tua vontade para o mal me encaminhaste? Por que me fizeste mal? Por que não pudeste me fazer bom? Por que o traíste? A imensidão do seu amor me sufocava. E o infinito da sua misericórdia me causava náuseas. Queria nos dar o céu quando a terra nos bastaria. Ele tinha um segredo. Queria matar o nosso velho Deus. Acreditas que nos seria possível viver sem nosso velho Deus? Sem a ira de sua voz e a implacável vingança de sua mão? Sem o perpétuo furor da sua presença? E ele tinha uma terrível e louca missão. Queria limpar-nos dos nossos pecados, carregar sobre ele os nossos pecados. Que seria de nós, de nossas vidas sem pecado? Que seria de nós sem a ira do nosso Deus sobre nós e sem o seu ódio sobre os nossos inimigos? Diz-me, tu poderias viver assim? Sem ódio, sem vingança, sem pecado e sem remorso, sem nada que justificasse a vida? Não estamos falando de mim. Nem de mim. De repente, tudo ficou vazio. Não sei mais onde está o começo e o fim, nem o porquê das coisas. Apenas um imenso cansaço que me escorre como água pelo corpo. Vem comigo. Terás descanso para o teu corpo. É inútil. É a alma também. Um mar de amargura entrou-me pela boca e afoga-me o coração. Vem. É para o descanso absoluto. E qual é o teu descanso absoluto? O que a morte dá. Não! A morte não! Não a morte! Então vive com tuas lembranças e teus remorsos. Clama aos céus o teu pecado e o teu desespero. Se eu falar, nem por isso se aplacará a minha dor. Então te cala. Se eu me calar, nem por isso ela se afastará de mim. Então clama. Ri. Chora que ajuda a desabafar.
Não há mais risos nestes lábios, nem canções nestes ouvidos, nem mais pranto nos meus olhos. Só o desencanto em meu coração. Vem, meu irmão, no desespero. Vem para a grande noite do homem, onde tudo se apaga, onde nada verás, nada ouvirás, nada sentirás, nada, nem ódio, nem amor, nem pecado, nem perdão, nada, apenas nada. Judas é um personagem que ele é muito pensado dentro do cristianismo desde a origem do cristianismo. Qual é o papel desse personagem? Porque alguém tinha que trair para a missão do Pai ser cumprida. Que personagem tão terrível é esse na história que tem que trair o Filho de Deus para que a missão de Deus se cumpra? Judas vai para a morte, Deus dos exércitos. Contra a minha vontade me lançaste ao mundo vil. Contra a tua vontade saio dele. Evita, se podes, que Judas morra. Evita, se podes, que Judas destrua a má obra que fizeste. Satanás! Em tuas mãos entrego meu corpo. Herodes, Pilatos te envia Jesus de Nazaré. Estou vendo. Parece, pela companhia, ser vosso propósito interromper os meus momentos de prazer junto aos meus amigos. A Pilatos é que deves a interrupção dos teus afazeres. Por que eu? Porque vós aqui, com este sujo Galileu, esquecestes que tendes o mais alto tribunal judeu? Jesus de Nazaré, então és tu. Pilatos foi cientificado de que este homem é Galileu. Manda-te para que o julgues, pois é dos teus domínios. Foi lá que ele começou a pregar a sua doutrina. E o que é que ele prega? Podeis informar ao vosso amado rei? É um agitador. Perguntei o que ele prega. Que os homens se amem uns aos outros. O quê? Repete isto, por favor. Que os homens se amem uns aos outros. E que mais? Que mais ele prega? Que os ricos devem vender o que têm
sim distribuir com os pobres e procurar o caminho do céu. Quem és tu, afinal? Deus ou o demônio? Solta-o, Herodes, e verás. Qual dos dois está dentro de ti? Solta-o, Herodes, e verás o demônio em suas mágicas. Mágicas? Mágicas. É verdade que ressuscitaste um morto? Então és mais poderoso que teu rei? Se eu disser a um soldado, mata aquele homem, ele mata. Mas nada acontecerá se eu disser àquela coluna, sai do meu caminho. Tu podes fazer todas essas coisas? Dá-me água. Disseram-me que num festim como este, fizeste um belo milagre. Repete-o agora para teu rei. Transforma em vinho essa água. Vamos. Vamos. Estou propondo um acordo entre poderosos. Pilatos envia-te a mim para que eu te julgue. Mas basta-me um gesto e irás para o cárcere. Ou outro gesto, o que faz erguer uma espada e cair uma cabeça. Mas posso também dizer: este homem é inocente. Mandar que seja solto e permitir que tu saias dessa áspera Judéia, de escalvados rochedos, céu em fogo e corações em ódio. É este o vosso profeta agitador? Um pobre diabo ao qual até a língua se nega a obedecer em sua própria defesa? Aqui entrastes aterrados ante o poder que faria voltar ao nada os príncipes, tornarem aios os reis e as suas princesas em amas. E olhai o que vos devolvo. Olhai agora com a túnica dos tribunos em combate. Tremei, homens! Este é o que vai derrubar as tendas e fazer crescer espinhos nos palácios. Tremei, Anás e Caifás, pois que vai ao campo o que esmagará as vossas cabeças. Tremei com ele todos, que de funesto medo já vos contagiou a sua fraqueza. Ide-vos daqui, todos, para Pilatos, fora! Quando a gente pensa na estrutura do Império Romano, na estrutura política de poder, a gente tem que entender que Roma também precisava fazer alianças locais. Não era chegar e derrubar todo mundo do poder, não. Então, nós tínhamos ali uma complexidade. Tínhamos Pôncio Pilatos, que era o prefeito da Judéia, mas nós tínhamos a região que fica ao norte, que é a Galileia, que tinha um representante político judeu, que era Herodes. E, segundo a narrativa dos evangelhos, ficou um jogo de jogar Jesus de um lado para o outro, né? Pôncio Pilatos, o representante de César, querendo empurrar o julgamento para Herodes e Herodes querendo empurrar o julgamento para Pôncio Pilatos. Pilatos! Herodes te devolve Jesus de Nazaré. Disse que tu o julgues. Esta é a tua missão. Trouxestes esse homem sob acusação de incitar a revolta como um agitador e perturbador da ordem pública. Interroguei-o na vossa presença e não encontrei nele nenhuma culpa dos crimes que o acusais. Isso é absurdo! Nem Herodes tampouco. Bem vedes, nada há contra ele que lhe faça merecer a morte. Mas isto é uma irresponsabilidade! Vou, portanto, dar-lhe a liberdade. Vais pôr em liberdade um criminoso que aqui trazemos para que o condenes? Um homem submetido ao nosso conselho e considerado réu de morte! Este homem é réu de morte! É verdade que és o rei dos judeus? Tu o disseste. Sim, sou o rei. Para isto nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo homem que ama a verdade, escuta a minha voz. E o que é a verdade? De quem é a verdade? Tua, que afirmas ser rei, que dizes ter reino e servos? Que impede que os teus homens lutem e te defendam? Que permites como rei que te prendam e atem as mãos?
A verdade deles que aqui te trazem como bandido e falso rei, para o qual pedem a morte? Ou a minha verdade que de tudo isto está farta? Disseste-me que és um rei, num reino no qual os homens não lutam e vivem sob o império da verdade. Os homens só não aceitam a luta quando lhes falta ódio. Estais certos de que ele não é um louco? Zombas de nós publicamente, Pilatos. Se ele não é louco, de onde vem então a loucura que vos fez invadir todo o pátio? E que convosco já sobe essas escadarias? Vem acaso a loucura de dentro de vós? Além do ridículo, agora também nos injurias. Este homem é réu de morte! Segundo a tradição, pela Páscoa, eu sempre dou liberdade a um prisioneiro. Em nossas prisões, encontra-se preso Barrabás. A quem quereis, pois, que eu liberte? A Jesus de Nazaré ou ao assassino Barrabás? Barrabás? Ou quereis sangue somente? Nada temos com Barrabás. Trata-se desse aí. Eu poderia vos dar sangue de agitador melhor do que esse. Solta Barrabás! Barrabás? Morte a Jesus! Solta Barrabás! Barrabás! Que farei a este, a quem chamais rei dos judeus? A morte! Morte ao Nazareno! Vou castigá-lo e dar-lhe a liberdade. Açoitai Jesus de Nazaré. Vos apresento Jesus de Nazaré. Eis o homem. Crucifica! A morte! Tomai-o e crucificai-o vós. Sabes, Pilatos, que o direito de morte há 40 anos nos foi tirado. Nós temos uma lei. E segundo a lei, ele deve morrer. Ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Diz que é Cristo, o Messias. Ele se diz isso? De onde és tu? Quem és tu? Levantam graves acusações contra ti. Pedem a tua vida e que eu te condene e nada dizes. Então não sabes que tenho poder para te crucificar e que tenho poder para te dar a liberdade? Poder algum tu não terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Por isso, maior pecado tem quem me entregou a ti. Trazei Barrabás. Eis que cumpro a minha palavra. Conforme o vosso desejo,
Barrabás é livre. Viva Barrabás! Viva Barrabás! Israel não conseguiu compreender um Messias que era servo sofredor. E a pergunta é se nós, cristãos, depois de 2000 anos, se compreendemos. Tenho minhas dúvidas, a gente continua sem compreender, porque no nosso imaginário religioso, devocional, me parece, até onde eu observo, que um Messias servo não teve morada ainda entre nós. A gente continua esperando, ou querendo, desejando, um Messias todo-poderoso que tampone todas as minhas faltas. Um mundo sem falta, um mundo sem dor, e não é isso que Deus disse e revelou nos textos bíblicos, né? Agora que já foi castigado, soltarei também Jesus de Nazaré. Se soltas esse, não és amigo de César. Todo homem que se faz rei é contra César. E tu o defendes em vez de condená-lo? Queres ser também acusado de traição? Basta! Acaba de assaltar-me uma impressão de que pareceis ter esquecido do tipo de autoridade ao qual vos estás dirigindo. Inexplicavelmente fugiu de vossa memória que esta autoridade representa Roma. Eu é que decido a quem, quando e como se deve matar. Só Roma pode matar. Eis o vosso rei! Crucificam! Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César! A morte! Hei de crucificar o vosso Deus? Não temos outro Deus senão o Deus de Moisés! Eu sou inocente do sangue deste homem. A vós pertence toda a responsabilidade. Que o seu sangue não caia sobre mim. Que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Que caia sobre nós! Sobre nós! Sobre nós! Que seja crucificado. Muito importante ter essa clareza. Não foi todo o povo judeu que pediu a morte de Jesus. Foi um grupo influenciado pelo Sinédrio, influenciado pelos líderes religiosos que pediram a morte de Jesus. Por isso que o antissemitismo é uma aberração histórica, porque Jesus é semita. E nós não podemos responsabilizar todo um povo por todos os séculos, porque um grupo pediu a morte de Jesus, segundo as narrativas do Evangelho. Muitos se encantaram com ele, muitos choraram por sua partida, né? A mãe dele era judia, os apóstolos eram judeus, o pai. Imputar uma culpa coletiva a um povo vai contra os próprios ensinamentos de Jesus. Eu acho que Jesus ficaria profundamente entristecido ao ver as consequências durante tantos séculos dos sofrimentos que os judeus sofreram, de perseguições, de massacres. Quer dizer, em nome de Jesus, se atentou contra o próprio povo do qual ele se originou. Hoje, que essa casa aqui, ela daria um ótimo orfanato. Procurar agora. Que é aquilo? Isso é problema meu. Não se preocupe, não é que eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu tenho autoridade para isso aqui. Não, só dá licença, tira a mão de mim que o negócio vai. Olha, o senhor Jonas Queiroz. Senhor Jonas Queiroz, eu sou o Norival Fontes, o detetive. Eu estou procurando a senhora Dona Isabelle de Bresson. Ah, aquela mulher me deu um calote. Último capítulo de Rainha da Sucata. A justiça de Pilatos condenou Jesus, o Nazareno. Se quereis provar a sua inocência, apressai-vos. Não há mais tempo.
Será preciso todo esse sofrimento, João? A palavra do profeta tem de ser cumprida. Não pode ser alterada. Exceto por Deus. Exceto por Deus. Somente Ele poderá alterá-la. Ninguém pode exercer pressão sobre a sua mão ou cercear a sua misericórdia. Ele que salva a inocente ovelha da boca do leão. Ele que protege o cordeiro das garras afiadas da águia. Ele que cria e altera a ordem das estações e os caminhos do mundo. Não poderá Ele enviar um anjo para deter esse cortejo da morte? Ele determinará o destino do meu filho, levando-o para se sentar à sua direita, como foi predito pela palavra do rei Davi. Maria, escuta! Meu filho subirá aos céus, como Elias, numa carruagem de fogo. Como Elias? Não! Segundo a profecia, ele terá uma morte infame, igual a de um homem qualquer, desprezado e humilhado. A Deus, nada é impossível. Ele que pode modificar o curso do universo, não seria capaz de apagar os pecados do mundo sem derramar o sangue do meu filho? Vejam o cortejo! Pai Celeste, tem piedade de mim. Não me poupes qualquer sofrimento, mas não me separes de meu filho. Meu filho! Mestre, meu Senhor, quem irá rogar por nós? Quem se compadecerá de nós? Quem nos perdoará pelas nossas mentiras, nossas calúnias, nossa inveja, nosso desamor? Oh, Jesus, na hora da minha angústia, livra minha alma da morte, os meus pés da queda e os meus olhos das lágrimas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós e por vossos filhos, porque dias virão em que se há de dizer: felizes as estéreis, felizes as entranhas que não puderam conceber, e os seios que não puderam amamentar. Os homens então dirão aos montes: caí sobre nós, e as colinas: cobri-nos. Se eles fazem isto ao lenho verde, o que acontecerá ao seco? Até no momento em que sofre, em que traz em si as dores do mundo, né, nos seus ombros, ele consegue olhar para o outro com um olhar de misericórdia e de cuidado. Não chorem por mim, chorem pelos seus filhos, porque esse contexto, né, precisa ser mudado, precisa ser melhorado. Somos nós atualmente que carregamos essa missão e esse legado, que é mudar a nossa cultura, transformá-la, né, numa cultura de paz, numa cultura de justiça, numa cultura que nos permita fazer com que a nossa vida seja uma vida plena, uma vida de qualidade.
templo e em 3 dias o havia de reconstruir. Salva-te a ti mesmo! Não te entregaste nas mãos de Deus? Pois que ele venha te salvar, se de fato te ama. Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos em ti. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Segundo a tradição, Jesus só passou poucas horas e morreu. E aí tem várias simbologias, né? Ao mesmo tempo que na Bíblia, quer dizer, a cruz é um instrumento de maldição, a partir da experiência de Jesus, ela torna-se um sinal de salvação. Não és tu, Cristo? Pois salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Não temes a Deus quando sofres o mesmo suplício? Nós sofremos o castigo dos nossos crimes, mas Ele nada fez de mal. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu filho. Mulher, eis aí o teu filho, João. Aí tens a tua mãe. E aí uma passagem muito bonita, quando Jesus diz, mulher, eis aí o teu filho, colocando Maria como a mãe que fica. Ele está morrendo, mas está deixando a sua mãe. No português do Brasil, chamar a mãe de mulher parece ofensivo, né? Você dizer assim para sua mãe, o que é que essa mulher quer? Né? É um desaforo terrível. A interpretação da Bíblia tem que ser dentro do contexto da época. Jesus falava aramaico e falar mulher se dirigindo à mãe em aramaico era a forma mais respeitosa, mais digna de um filho se reportar à sua mãe. Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Tudo está consumado. Pai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Eu acho essa frase muito significativa porque ela demonstra como ele era visto pelo poder constituído, pelo poder romano, como uma ameaça, como uma autoridade judaica que confrontava os interesses do Império Romano, o interesse do César. Então, nesse sentido, a eliminação de Jesus, como a eliminação de tantos outros judeus, responde a uma visão do poder, né? Uma visão de quem não quer ter a sua autoridade confrontada. Então, Jesus, rei dos judeus, foi a forma como foi identificado pelo Império Romano a suposta ameaça que ele significava.
pobre filho. Quanto sangue! Quanta ferida nesta carne lacerada! Quanta dor no teu corpo torturado! Quanta miséria neste rosto escarnecido! Quanto horror, pobre filho, no teu cadáver esmaecido. Maria, nessa história, é o coração dilacerado. Ela é a mãe que vê um filho entregar a sua vida, dedicar a sua vida a uma missão especial, uma missão que inclusive foi conduzida por ela e dada a ela também desde o princípio, né, da revelação divina. E é uma mãe que percebe uma injustiça cometida. Mais do que a injustiça, é uma mãe que tenta de todas as formas lutar para que o seu filho não sofra. Uma mãe que prefere muitas vezes levar o sofrimento para si, para que o seu filho seja poupado. Vendo que aquilo não é possível, ela faz aquilo que ela pode fazer, que é acompanhá-lo, viver com ele aquele momento e se despedir dele, né, da melhor forma que ela consegue. Suas lágrimas, elas também podem ser refletidas nas mulheres que são mães, né, atualmente, que foram mães no passado, que tiveram também experiências parecidas e que fazem com que a gente reflita sobre a importância e o peso da maternidade. Tirar o corpo do meu Senhor! Jesus não está mais aqui! Como pode ter acontecido? E por quê? Qual o motivo? Deve haver alguma explicação. Precisamos descobrir para onde o levaram. Vamos! Por que choras, mulher? É que tiraram o corpo do meu Senhor e não sei onde o colocaram. A quem procuras? Ah, Jesus, se foste tu que o tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei comigo. Por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou conforme tinha predito. Vai ter com os teus irmãos e dize-lhes que Jesus está vivo e que subirá glorioso para o seu Pai, para o meu Deus e o teu Deus. E em 40 dias se cumprirão todas estas verdades. Avisa a todos que sigam para a Galileia. Lá eles o verão. Jesus vive. Ele ressuscitou. Jesus vive. Jesus vai para a Galileia, onde há trigo nos campos e cantiga nas cidades, riso nos olhos das crianças,
doçura nos lábios dos jovens e amor no coração dos homens. Vinde comigo, vamos! Vamos para a Galileia! Jesus vive! Ele ressuscitou! Jesus vive! Vamos! Ele ressuscitou! Ele está vivo! Que ele escolhe as mulheres para dizer assim, as primeiras que vão contar. É para vocês que eu apareço. Vocês vão contar. E foram elas as primeiras a anunciarem. Tá tudo muito bem desenhado porque ele é um pedagogo incrível. A data máxima do cristianismo é a Páscoa. É o momento máximo, é o momento que Jesus venceu a morte. A vida de Jesus ensina muita coisa na prática, mas a ressurreição diz pra gente que a mais linda história de amor foi contada. A minha fé enquanto cristão, ela não se fundamenta nos milagres, ela não se fundamenta na estrela de Belém, ela se fundamenta nessa experiência originária da ressurreição. A morte tem sentido, a vida tem sentido. Eu acho que a principal mensagem que deve nos nortear é justamente o respeito às diferenças, né? É o respeito à crença de cada um e que possamos não apenas tolerar o que é diferente, mas genuinamente amar o próximo e respeitá-lo em suas crenças, em suas convicções. Essa esperança que vem da ressurreição é uma esperança de compromisso. Somos nós que somos chamados a fazer essa vida plena. Somos nós que somos chamados, temos essa missão de transformar a nossa vida, nosso entorno, nosso cotidiano, num espaço onde a esperança de fato possa acontecer, aqui e futuramente depois da nossa morte. Paixão de Cristo. Oferecimento Café Santa Clara. Na paixão a diferença é clara. Tambaú. Nesta Semana Santa, toda a tradição fica melhor com Tambaú. Biscoitos Capricho. Amor e paixão em tudo que faz.